Gelásio de Cesareia, falecido por volta de 395 d.C., foi uma figura-chave na preservação da tradição historiográfica e teológica da linhagem de Eusébio. Resumo de sua trajetória. Linhagem e sucessão. Era sobrinho de Cirilo de Jerusalém, um dos grandes pais da Igreja. Por influência do tio, foi eleito bispo de Cesareia Marítima em 367 d.C., assumindo uma das sedes mais prestigiadas da cristandade antiga. O historiador, sua grande contribuição foi continuar a obra de Eusébio de Cesareia. Ele escreveu uma história eclesiástica que servia como uma sequência dos relatos de Eusébio, cobrindo os eventos do século IV, especialmente o período após a morte de Constantino e os conflitos com o arianismo. O legado perdido. Infelizmente, sua obra original não sobreviveu intacta ao tempo. No entanto, sabemos de sua existência porque grandes historiadores posteriores, como Sócrates Escolástico e Gelásio de Císico, citam seus textos como fonte principal para entender o triunfo da Igreja sobre o paganismo. Posicionamento teológico. Foi um defensor ferrenho da ortodoxia estabelecida no Concílio de Nicéia. Ele combateu o arianismo na região da Palestina e participou do Concílio de Constantinopla 381 d.C., que consolidou a doutrina da Trindade. Visão providencialista. Assim como Eusébio, Gelásio interpretava a história de Roma e da Igreja como uma única narrativa onde Deus guiava o império para se tornar o braço terrestre do reino de Cristo, reforçando a visão de que a nova era havia chegado. Em resumo, ele foi o guardião da biblioteca de Cesareia e o homem que garantiu que a narrativa de que o cristianismo era o herdeiro legítimo da história continuasse viva após a era de Constantino. É importante notar um detalhe histórico: como a obra principal de Gelásio de Cesareia se perdeu. O que temos dele são fragmentos preservados por outros historiadores, como Gelásio de Císico e Rufino, e a reprodução fiel da teologia de seu predecessor, Eusébio. Como ele escreveu para continuar a linha de Eusébio, suas frases ecoam o pensamento da escola de Cesareia. A reconstrução do pensamento dele baseada nesses fragmentos e no contexto da época. 5 pensamentos da época sobre a queda do templo, anos 70, e o preterismo. 1. A desolação do templo não foi um mero golpe da sorte romana, mas o veredito final de Deus sobre um sistema que se tornou sombra diante da luz de Cristo. 2. As chamas que consumiram o Santo dos Santos em 70 d.C. selaram irrevogavelmente o fim da antiga aliança, transferindo a herança de Abraão para a Igreja Universal. 3. Vejam as pedras derrubadas, nelas se lê o cumprimento exato das palavras do Salvador, que não deixou pedra sobre pedra do que outrora era o centro do mundo. 4. O sacrifício cessou na terra para que o sacrifício eterno fosse reconhecido nos céus. A destruição de Jerusalém foi o divórcio de uma nação rebelde. 5. Não esperem por um templo futuro de pedra, pois o julgamento do ano 70 provou que Deus agora habita em templos vivos, feitos de homens e não de mãos humanas. 5 pensamentos sobre a nova era e a queda do Império Pagão. 1. Com a cruz de Constantino, o dragão da Roma pagã foi ferido, e o Império deixou de ser o perseguidor para se tornar o protetor do Evangelho. 2. Vivemos o dia que os profetas desejaram ver. O reino que outrora era uma semente agora estende seus ramos sobre todo o Império Romano. 3. A queda dos ídolos nos fóruns romanos é a prova de que a nova era amanheceu. O Cristo triunfante agora reina através da justiça dos imperadores cristãos. 4. Não lamentamos a queda da velha ordem romana, mas celebramos seu renascimento sob o batismo da fé ortodoxa. 5. A providência divina uniu o destino de Roma à missão da Igreja, fazendo das estradas do Império o caminho para a salvação de todas as nações. Resumo: a besta e o anticristo. Na perspectiva de Gelásio, a figura da besta não era um monstro de um futuro distante, mas a encarnação do poder estatal romano quando este se voltava contra Deus. Para ele, a besta representava a Roma pagã, especificamente os imperadores como Nero e Domiciano, que exigiam adoração e derramavam o sangue dos mártires em Cesareia. O anticristo era entendido como o espírito de rebelião e heresia que tentava desfazer a unidade da Igreja. Gelásio narrava que o anticristo se manifestava no arianismo, que negava a divindade de Cristo dentro do próprio império. Ele via a vitória de Constantino e a ortodoxia de Nicéia como o momento em que a besta foi acorrentada. Para Gelásio,
O fim dos tempos não era um apocalipse de destruição total, mas o processo contínuo de Cristo esmagando seus inimigos através da história, onde a Igreja, apoiada pelo Estado cristão, triunfaria sobre qualquer anticristo que tentasse restaurar a escuridão do paganismo ou da heresia. Para os cristãos da linhagem de Cesareia, como Gelásio e Eusébio, o fim do mundo não era um evento de destruição catastrófica do planeta, mas sim o fim de uma era espiritual. Aqui estão 3 pontos fundamentais de como essa visão mudou a percepção deles. 1. O mundo era o sistema judaico. Para eles, quando Jesus falava em fim do mundo, ou consumação do século, ele se referia ao fim da ordem teocrática de Israel. Com a destruição do templo no ano 70, o mundo antigo, da lei e dos sacrifícios, realmente acabou. O que restava era apenas a expansão do reino de Deus. 2. Otimismo histórico. Ao contrário de muitos hoje que olham para o futuro com medo do anticristo, Gelásio e seus contemporâneos olhavam para o presente com vitória. Eles acreditavam que a pedra cortada sem mãos, de Daniel 2, já estava crescendo e se tornando uma montanha que encheria a terra através do Império Cristão. 3. A segunda vinda como juízo final. Eles ainda acreditavam em um retorno final de Cristo para a ressurreição dos mortos, mas não esperavam por uma grande tribulação futura. Para eles, a tribulação já havia ocorrido no primeiro século sob Nero e Tito. O foco era o progresso da civilização cristã até que todos os inimigos fossem postos debaixo dos pés de Cristo.